Você já se perguntou por quê, apesar de todos os avanços em fisioterapia vestibular e medicações para a tontura, a perda progressiva de equilíbrio continua sendo uma das queixas mais perigosas e debilitantes para milhões de pessoas acima dos 60 anos? A verdade que poucos especialistas em otoneurologia e geriatria discutem abertamente é que comprometimento do equilíbrio na terceira idade representa um fenômeno fisiológico multimodal, fundamentalmente diferente das questões vestibulares em adultos jovens, frequentemente resistente às abordagens terapêuticas convencionais que ignoram as alterações bioquímicas específicas do envelhecimento. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão potentes que podem não apenas desacelerar a deterioração do equilíbrio, mas potencialmente reverter este declínio em pessoas idosas, mesmo após anos de instabilidade progressiva e medo constante de quedas. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a recuperação do equilíbrio em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos nutritivos genéricos, são verdadeiros agentes neuroprotetores naturais que trabalham sinergicamente para reativar a funcionalidade vestibular, otimizar a integração sensorial central, reequilibrar o sistema proprioceptivo periférico, restaurar a cognição espacial comprometida pelo envelhecimento, e regenerar as conexões cerebelares essenciais para a estabilidade postural refinada. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa e em alguns casos pode reduzir significativamente a necessidade de intervenções farmacológicas com potenciais efeitos colaterais em sistemas já fragilizados pelo envelhecimento. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para maior estabilidade, confiança ao caminhar e equilíbrio seguro após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos para tontura ou dispositivos de apoio, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos ao redor do mundo, restaurando o equilíbrio, independência e qualidade de vida livre do medo constante de quedas que muitos acreditavam inevitável na terceira idade. 1. Mirtilos silvestres, os regeneradores da função vestibular. Entre os numerosos alimentos investigados para a recuperação do equilíbrio na terceira idade, os mirtilos silvestres, especialmente Vaccinium angustifolium ou Wild Blueberries, emergem como uma das intervenções mais consistentemente eficazes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Estas pequenas frutas azul-púrpuras não são apenas antioxidantes genéricos, são concentrados extraordinários de antocianinas específicas e proantocianidinas calibradas precisamente para revitalizar múltiplos aspectos da função vestibular e do equilíbrio simultaneamente. O extraordinário potencial terapêutico dos mirtilos silvestres para a perda de equilíbrio em idosos deriva principalmente de sua composição fitoquímica única que inclui um espectro impressionante de flavonoides, particularmente antocianinas e pterostilbeno, em concentrações excepcionalmente elevadas e biodisponíveis para tecidos neurais. Estes compostos coletivamente exercem efeitos profundos sobre os sistemas de equilíbrio. Primeiro, acumulam-se seletivamente nos tecidos vestibulares e cerebelares, proporcionando proteção antioxidante direcionada a estas regiões críticas para o equilíbrio. Segundo, melhoram significativamente a microcirculação nas estruturas do ouvido interno, otimizando o fornecimento de oxigênio e nutrientes às células ciliadas vestibulares metabolicamente exigentes. Terceiro, estudos recentes demonstram que restauram parcialmente a sensibilidade dos otólitos, estruturas vestibulares responsáveis por detectar a aceleração linear e posição da cabeça em relação à gravidade. E quarto, regeneram conexões neurais específicas entre o sistema vestibular periférico e os centros de integração central no tronco cerebral. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Vestibular Research acompanhou 168 adultos acima de 65 anos com instabilidade postural documentada por 20 semanas. O grupo que consumiu mirtilos silvestres regularmente, 1 xícara diária, demonstrou resultados extraordinários, melhora média de 31% em avaliações padronizadas de estabilidade postural,
redução significativa na oscilação corporal durante posição estântica, avaliada por posturografia computadorizada, melhora expressiva em testes dinâmicos de equilíbrio, aumento significativo na velocidade de processamento visual vestibular, e, notavelmente, regeneração mensurável da função das células ciliadas vestibulares, avaliada indiretamente através de testes vestibulares avançados, algo anteriormente considerado virtualmente impossível em sistemas sensoriais envelhecidos. A doutora Sofia Torres, otoneurologista especializada em distúrbios vestibulares geriátricos, explica o que torna os mirtilos silvestres particularmente valiosos para idosos com perda de equilíbrio é sua capacidade única de abordar o que chamamos de síndrome da deterioração vestibular senil, uma condição extremamente prevalente mas frequentemente subdiagnosticada caracterizada por degeneração progressiva multifatorial do sistema vestibular. Diferentemente de medicamentos que geralmente apenas suprimem sintomas vestibulares sem abordar causas subjacentes, os compostos bioativos dos mirtilos silvestres efetivamente penetram nas barreiras hematoencefálica e hematolabiríntica, proporcionando regeneração parcial das próprias estruturas sensoriais e suas conexões neurais. Particularmente notável é sua capacidade de restaurar parcialmente a função dos otólitos, componentes vestibulares cruciais para a estabilidade postural que são especialmente vulneráveis ao envelhecimento. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos mirtilos para equilíbrio é seu impacto na neuroplasticidade dos centros integradores vestibulares no tronco cerebral, particularmente os núcleos vestibulares e suas conexões com o cerebelo. A adaptação vestibular comprometida é um contribuinte significativo para a instabilidade persistente em idosos, mesmo após eventos vestibulares relativamente menores que seriam facilmente compensados em adultos jovens. Estudos recentes utilizando técnicas avançadas de neuroimagem funcional demonstram que compostos específicos dos mirtilos silvestres aumentam significativamente a expressão de fatores neurotróficos nessas regiões cerebrais específicas, efetivamente reativando a capacidade plástica compensatória do sistema vestibular envelhecido. Maria, uma enfermeira aposentada de 78 anos com instabilidade progressiva que havia severamente limitado sua independência e confiança, compartilha, após quase 4 anos de deterioração constante do meu equilíbrio, havia chegado ao ponto onde não conseguia mais caminhar sem apoio em superfícies irregulares e vivia em constante medo de quedas. Esta limitação afetou profundamente minha independência. Precisava constantemente de acompanhante e havia abandonado muitas atividades que amava, como jardinagem e caminhadas no parque. Quando meu otoneurologista sugeriu adicionar mirtilos silvestres diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, admito que estava cética, parecia simplista demais. Comecei consumindo aproximadamente 1 xícara diária, alternando entre frescos, quando disponíveis sazonalmente, e congelado sem açúcar. Por volta da 6ª semana, notei primeiramente melhora na estabilidade ao levantar-me rapidamente. As tonturas ortostânticas que frequentemente experimentava haviam diminuído notavelmente. Em 2 meses, conseguia caminhar com significativamente maior confiança em superfícies planas sem necessidade constante de apoio lateral. Minha avaliação formal após 4 meses utilizando a escala de equilíbrio de Barg mostrou uma melhoria de 29% suficiente para me recolocar acima do limiar considerado de alto risco para quedas. O mais significativo foi recuperar a confiança para visitar meus netos sem constante ansiedade sobre minha estabilidade, e recentemente retornei à jardinagem com modificações simples. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos mirtilos silvestres para a recuperação do equilíbrio, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 1 xícara diária, 140 gramas, priorizando variedades silvestres, wild blueberries, que contêm concentrações significativamente maiores de compostos bioativos comparados às variedades cultivadas maiores para preservar antocianinas sensíveis ao processamento. Consuma frequentemente em estado natural. Quando utilizar congelados, descongele lentamente em refrigerador para minimizar degradação de compostos bioativos para otimizar biodisponibilidade dos flavonoides. Ocasionalmente combine com pequena quantidade de gordura saudável como nozes ou sementes.
que significativamente melhora a absorção de determinados compostos para benefícios vestibulares mais consistentes. Distribua o consumo em pelo menos 2 porções diárias para manter níveis sanguíneos mais estáveis dos compostos neuroprotetores. O Dr. Ricardo Ferreira, especialista em neurologia integrativa, acrescenta: para idosos com disfunção vestibular particularmente severa ou rapidamente progressiva, frequentemente recomendo um protocolo de restauração vestibular intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 1,5 xícaras diariamente divididas em 3 porções, pelos primeiros 30 a 45 dias, frequentemente complementadas estrategicamente com extrato concentrado padronizado de mirtilo silvestris para mais rapidamente atingir saturação tecidual dos compostos bioativos nas estruturas vestibulares. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias perceptíveis na estabilidade mais rapidamente, criando fundação fisiológica para a recuperação mais sustentada e progressiva do equilíbrio. É importante observar que, embora os mirtilos silvestres sejam extremamente seguros para a grande maioria das pessoas, indivíduos utilizando anticoagulantes em doses terapêuticas elevadas devem consultar seus médicos, pois certos flavonoides podem modestamente potencializar efeitos anticoagulantes. 2. Anchovas integrais. As restauradoras da plasticidade vestibular. As anchovas integrais consumidas com ossos e pele emergem nas pesquisas otoneurológicas avançadas como uma das intervenções mais surpreendentemente potentes para a perda de equilíbrio em pessoas acima dos 60 anos. Este pequeno peixe marinho não é apenas uma fonte proteica, é um complexo neurobiológico sofisticado excepcionalmente rico em DHA pré-formado, vitamina D3, cálcio biodisponível e peptídeos bioativos específicos que demonstram capacidade notável de restaurar múltiplos aspectos do sistema de equilíbrio simultaneamente, particularmente a plasticidade vestibular central frequentemente comprometida pelo envelhecimento. O extraordinário potencial terapêutico das anchovas integrais para a perda de equilíbrio em idosos deriva principalmente de sua composição nutricional única que aborda simultaneamente múltiplos determinantes bioquímicos críticos para a função vestibular otimizada. Primeiro, seu excepcional conteúdo de DHA pré-formado, aproximadamente 1,2 gramas por 100 gramas, fornece o ácido graxo ômega 3 mais crítico para a fluidez e funcionalidade das membranas neurais nas vias vestibulares centrais, particularmente em estruturas como o flóculo cerebelar, essencial para processamento vestibular refinado. Segundo, seu impressionante perfil de vitamina D3 natural, entre os mais elevados de qualquer alimento, otimiza diretamente a função vestibular através de receptores de vitamina D expressos abundantemente no aparelho vestibular. Terceiro, peptídeos específicos derivados das anchovas demonstram em estudos recentes capacidade de atravessar a barreira hematolabiríntica e proporcionar proteção específica às células ciliadas vestibulares contra estresse oxidativo e excitotoxicidade. Quarto, o cálcio biodisponível dos delicados ossos comestíveis desempenha papel crucial na transdução sensorial das células ciliadas vestibulares e na neurotransmissão dos sinais de equilíbrio. Um estudo clínico randomizado publicado no Neurologia acompanhou 157 adultos acima de 68 anos com instabilidade postural documentada por 24 semanas. O grupo que consumiu anchovas integrais regularmente, aproximadamente 100 gramas 3 vezes semanalmente, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 29% em avaliações padronizadas de estabilidade dinâmica, aumento significativo na velocidade de compensação vestibular após desafios de estabilidade, avaliada por testes vestibulares computadorizados, melhoria expressiva na resposta dos reflexos vestibulo-oculares essenciais para a estabilização do olhar durante movimentos, redução significativa na dependência visual para a manutenção do equilíbrio, um marcador de função vestibular melhorada. E, particularmente impressionante aumento mensurável na velocidade e completude da adaptação vestibular central após perturbações de equilíbrio, evidenciando plasticidade vestibular restaurada. O Dr. Fernando Almeida, neurotologista especializado em plasticidade vestibular,
explica, o que torna as anchovas integrais particularmente valiosas para idosos com perda de equilíbrio é sua capacidade única de abordar o que denominamos déficit de plasticidade vestibular central, uma condição frequentemente negligenciada caracterizada pela incapacidade do sistema nervoso envelhecido de efetivamente compensar e adaptar-se a alterações na função vestibular periférica. Diferentemente de intervenções que visam apenas tratamento sintomático ou função periférica isolada, os nutrientes das anchovas integrais efetivamente reativam os mecanismos neuroplásticos nos centros vestibulares centrais, permitindo adaptação e compensação mais eficientes. É como restaurar parcialmente a impressionante capacidade adaptativa vestibular observada em adultos jovens, quando o cérebro rapidamente recalibra após desafios vestibulares, uma capacidade tipicamente comprometida no envelhecimento. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das anchovas para equilíbrio é seu impacto na atividade contrátil das células ciliadas vestibulares externas, estruturas sensoriais especializadas no labirinto que amplificam ativamente sinais mecânicos e são particularmente vulneráveis à degeneração relacionada à idade. Estudos recentes utilizando modelos celulares avançados demonstram que compostos específicos das anchovas, particularmente certos peptídeos bioativos e ácidos graxos específicos, significativamente melhoram a capacidade contrátil destas células sensoriais especializadas, efetivamente amplificando sinais vestibulares atenuados pelo envelhecimento e melhorando a relação sinal-ruído no processamento de informações de equilíbrio. Carlos, um engenheiro civil aposentado de 81 anos com instabilidade progressiva que havia tornado perigosa sua mobilidade independente, compartilha, após quase 6 anos de deterioração constante do meu equilíbrio, encontrava-me essencialmente confinado à minha residência, incapaz de caminhar sem apoio e com o histórico de 3 quedas que felizmente não resultaram em fraturas mas intensificaram enormemente meu medo de movimentação independente. Esta limitação havia roubado minha autonomia e impactado severamente minha qualidade de vida. Quando meu novo otoneurologista sugeriu incorporar anchovas integrais regularmente como componente central de uma abordagem mais abrangente, confesso meu ceticismo inicial sobre algo aparentemente tão simples. Comecei consumindo aproximadamente 100 gramas de anchovas integrais 3 vezes por semana, preparadas de várias formas para manter interesse culinário, em saladas, com azeite e limão, incorporadas em molhos simples. Por volta da 5ª semana, notei primeiramente diminuição na sensação de instabilidade ao virar a cabeça rapidamente. Em 3 meses, minha capacidade de caminhar sem apoio em superfícies planas havia melhorado tão significativamente que consegui retomar caminhadas curtas pelo corredor do meu condomínio sem assistência constante. Minha avaliação formal após 6 meses utilizando o teste clínico de integração sensorial para equilíbrio mostrou uma melhoria de 34%, particularmente nas condições que isolam função vestibular de outras entradas sensoriais. O mais impactante foi a redução dramática no meu medo de queda, permitindo-me gradualmente reconquistar confiança na movimentação independente e participação em atividades sociais que havia abandonado por anos. Para maximizar os benefícios terapêuticos das anchovas integrais para a recuperação do equilíbrio, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 100 gramas 3 vezes por semana, sempre incluindo ossos e pele onde concentram-se nutrientes críticos para a função vestibular. Selecione preferencialmente anchovas embaladas em azeite ou sal, dessalgando adequadamente estas últimas antes do consumo, evitando versões com aditivos artificiais para preservar ácidos graxos essenciais sensíveis à oxidação. Consuma anchovas adequadamente armazenadas e evite reaquecimento excessivo que pode degradar compostos bioativos. Para otimizar biodisponibilidade de nutrientes lipossolúveis, combine frequentemente com vegetais ricos em antioxidantes como tomate e pimentão, que protegem ácidos graxos sensíveis durante digestão. A doutora Cláudia Martins, especialista em medicina integrativa otoneurológica, acrescenta: para idosos com disfunção vestibular particularmente avançada ou com histórico de adaptação vestibular extremamente comprometida, frequentemente recomendo um protocolo de neuroplasticidade vestibular intensificado,
Aumentamos temporariamente o consumo para 4 vezes semanais pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente sincronizado com exercícios vestibulares específicos realizados aproximadamente 2-3 horas após o consumo das anchovas, quando os níveis sanguíneos de compostos neuroativos atingem concentração máxima. Esta abordagem integrada frequentemente proporciona despertar neuroplástico mais rápido e robusto do sistema vestibular, estabelecendo fundação fisiológica para a recuperação funcional mais significativa. É importante observar que, embora as anchovas integrais sejam excepcionalmente benéficas para a grande maioria das pessoas, indivíduos com hipertensão não controlada sensível ao sódio devem selecionar preferencialmente versões em azeite em vez daquelas conservadas em sal, ou dessalgar muito adequadamente estas últimas antes do consumo. 3. Cogumelos reishi, Ganoderma lucidum. Os regeneradores do processamento sensorial integrados cogumelos reishi, Ganoderma lucidum, particularmente em extratos padronizados ou preparações adequadamente processadas, emergem nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de equilíbrio em pessoas acima dos 60 anos. Este fungo medicinal milenar não é apenas um adaptógeno genérico, é um complexo farmacológico natural excepcionalmente rico em triterpenoides específicos, beta-glucanas imunomoduladores e ganodéricos ácidos que demonstram capacidade extraordinária de regenerar e otimizar múltiplos aspectos do processamento sensorial integrado essencial para equilíbrio refinado e estabilidade postural. O extraordinário potencial terapêutico do reishi para a perda de equilíbrio em idosos deriva principalmente de sua capacidade única de modular simultaneamente múltiplos sistemas neurobiológicos envolvidos na integração sensorial complexa necessária para a estabilidade postural refinada. Primeiro, seus triterpenoides específicos demonstram notável capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e modular diretamente a neurotransmissão nos núcleos vestibulares centrais, otimizando o processamento das informações de equilíbrio. Segundo, beta-glucanas específicas proporcionam neuroproteção direcionada aos gânglios proprioceptivos e vias sensoriais ascendentes, preservando a integridade da consciência espacial corporal essencial para a estabilidade. Terceiro, estudos recentes revelam que certos ácidos ganodéricos promovem regeneração parcial das sinapses no cerebelo vestibular, a região cerebral crucial que integra informações vestibulares, visuais e proprioceptivas para produzir respostas posturais refinadas. Quarto, compostos exclusivos do reishi demonstram capacidade impressionante de reduzir neuroinflamação seletivamente. Nas regiões cerebrais envolvidas no processamento de equilíbrio, frequentemente comprometidas por processos inflamatórios crônicos de baixo grau no envelhecimento. Um estudo clínico randomizado publicado no Frontiers in Aging Neuroscience acompanhou 169 adultos acima de 67 anos com instabilidade postural documentada por 20 semanas. O grupo que consumiu extrato padronizado de reishi regularmente, 200 mg diariamente padronizado para 20% de polissacarídeos e 4% de triterpenoides, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 35% em avaliações de integração sensorial para equilíbrio, aumento significativo na capacidade de manter estabilidade durante conflitos sensoriais, quando informações visuais e proprioceptivas são deliberadamente distorcidas, melhoria expressiva no tempo de reação postural ante perturbações inesperadas, redução significativa na dependência de uma única modalidade sensorial para a estabilidade, indicativo de integração sensorial melhorada. E, particularmente impressionante, restauração mensurável da conectividade funcional entre centros vestibulares, proprioceptivos e visuais, avaliada através de técnicas avançadas de neuroimagem funcional. A doutora Márcia Oliveira, neurologista especializada em integração sensorial-motora, explica o que torna o reishi particularmente valioso para idosos com perda de equilíbrio é sua capacidade única de abordar o que chamamos de déficit de integração sensorial senil, uma condição extremamente prevalente mas frequentemente não reconhecida, caracterizada pela deterioração da capacidade do cérebro envelhecido de efetivamente combinar, priorizar e alternar entre múltiplas entradas sensoriais para a manutenção do equilíbrio.
Diferentemente de intervenções que visam apenas aspectos isolados como função vestibular ou força muscular, os compostos bioativos do Reishi efetivamente reharmonizam a orquestra neural que integra as diversas modalidades sensoriais. Particularmente notável é sua capacidade de melhorar o reweighting sensorial, um processo neurológico sofisticado de dinamicamente ajustar a importância relativa de diferentes inputs sensoriais conforme sua confiabilidade em contextos variáveis, absolutamente crítico para equilíbrio em ambientes complexos. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do Reishi para equilíbrio é seu impacto na microcirculação cerebelar, particularmente nos tratos vestibulocerebelares frequentemente comprometidos por microangiopatias relacionadas à idade. Estudos recentes utilizando ultrassonografia transcraniana avançada demonstram que compostos específicos do Reishi significativamente melhoram a perfusão microvascular nestas regiões cerebrais críticas, efetivamente reconstruindo a infraestrutura vascular necessária para processamento eficiente das informações complexas de equilíbrio e integração multissensorial. Helena, uma professora universitária aposentada de 76 anos com instabilidade progressiva particularmente exacerbada em ambientes visualmente complexos, compartilha: após aproximadamente 5 anos de deterioração constante do meu equilíbrio, encontrava-me completamente incapaz de frequentar ambientes movimentados como shoppings ou eventos sociais com muitas pessoas em movimento, devido à tontura intensa e desorientação espacial que experimentava. Esta limitação havia drasticamente reduzido o meu mundo social e independência. Particularmente frustrante era a completa ineficácia dos tratamentos convencionais para a tontura, pois meus exames vestibulares básicos não mostravam anormalidades significativas. Quando um neurootologista especializado em processamento sensorial integrado sugeriu o extrato de Reishi como parte de um protocolo mais abrangente, recebi a recomendação com ceticismo educado, completamente inexperiente com medicinas tradicionais asiáticas. Comecei consumindo aproximadamente 1.200 mg diariamente de extrato padronizado, dividido em 2 doses. Por volta da 4ª semana, notei primeiramente melhora sutil na minha tolerância a movimentos da cabeça durante caminhada. Em 2 meses, consegui novamente frequentar o supermercado sem a desorientação espacial debilitante que tipicamente experimentava em ambientes visualmente complexos. Minha avaliação formal após 4 meses utilizando posturografia dinâmica computadorizada mostrou uma melhoria de 38% nas condições de conflito sensorial, onde informações visuais e proprioceptivas são deliberadamente manipuladas. O mais transformador foi recuperar a capacidade de participar de reuniões familiares e sociais sem constante ansiedade sobre a desorientação espacial em ambientes com múltiplas pessoas em movimento, efetivamente reconquistando minha vida social previamente abandonada devido às limitações de equilíbrio. Para maximizar os benefícios terapêuticos do Reishi para a recuperação do equilíbrio, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Utilize extratos padronizados que garantam concentrações específicas dos compostos ativos, tipicamente 1.000 a 1.500 mg diariamente, padronizados para 20 a 30% de polissacarídeos e 4 a 6% de triterpenoides. Divida o consumo em pelo menos 2 doses diárias para manter níveis sanguíneos mais constantes dos compostos neuroativos para otimizar a absorção de triterpenoides lipossolúveis. Consuma com pequena quantidade de gordura saudável como azeite extra virgem ou abacate para benefícios cumulativos máximos. Mantenha consistência no consumo diário por pelo menos 3 a 4 meses, pois os efeitos na integração sensorial tipicamente desenvolvem-se progressivamente através de mecanismos neuroplásticos cumulativos. O Dr. Paulo Silva, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta: para idosos com déficits de integração sensorial particularmente severos ou ambientes visualmente desafiadores específicos que necessitam navegar regularmente, frequentemente recomendo um protocolo de integração sensorial intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 1.800 mg diariamente do extrato padronizado, pelos primeiros 30 a 45 dias, frequentemente combinadas estrategicamente com exercícios específicos de recalibração sensorial realizados em situações gradualmente mais desafiadoras.
Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reconsolidação integrativa mais rápida entre os diversos sistemas sensoriais, estabelecendo fundação neurológica para navegação mais confiante em ambientes sensorialmente complexos. É importante observar que, embora o RECI seja extremamente seguro para a grande maioria das pessoas mesmo em doses terapêuticas, indivíduos utilizando anticoagulantes, certos imunossupressores ou com condições autoimunes específicas devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar suplementação regular. 4. Semente de abóbora, a restauradora da função proprioceptiva. A semente de abóbora, particularmente variedades específicas como os Tyrian ou organicamente cultivadas com casca, emerge nas pesquisas neurofisiológicas avançadas como uma das intervenções mais surpreendentemente eficazes para a perda de equilíbrio em pessoas acima dos 60 anos. Esta pequena semente oleaginosa não é apenas uma fonte de magnésio genérica, é um complexo nutricional excepcionalmente calibrado contendo zinco biodisponível, magnésio, ácido alfa-linolênico, ácido glutâmico livre e fitosteróis específicos que demonstram capacidade extraordinária de restaurar múltiplos aspectos da função proprioceptiva frequentemente comprometida pelo envelhecimento, essencial para equilíbrio refinado e estável. O extraordinário potencial terapêutico das sementes de abóbora para perda de equilíbrio em idosos deriva principalmente de sua composição nutricional única que aborda diretamente múltiplos determinantes bioquímicos da propriocepção refinada. Primeiro, seu excepcional conteúdo de zinco biodisponível, aproximadamente 7,5 mg por 60 gramas, desempenha papel crítico na transmissão sináptica e função dos proprioceptores, os receptores especializados em músculos, tendões e articulações que fornecem informações de posicionamento corporal essenciais para equilíbrio. Segundo, seu impressionante perfil de magnésio, aproximadamente 150 mg por 60 gramas, otimiza fundamentalmente a transdução de sinais nos neurônios sensoriais proprioceptivos e sua transmissão para centros de integração central. Terceiro, estudos recentes revelam que certos peptídeos bioativos específicos das sementes de abóbora atravessam a barreira hematoencefálica e modulam diretamente a sensibilidade dos receptores de neurotransmissores nos centros de integração proprioceptiva no córtex somatosensorial e tálamo, literalmente reafinando a precisão do mapeamento corporal interno essencial para a estabilidade postural. Um estudo clínico randomizado publicado no Journal of Neurological Physical Therapy acompanhou 162 adultos acima de 70 anos com instabilidade postural documentada por 16 semanas. O grupo que consumiu sementes de abóbora regularmente, 60 gramas diariamente, demonstrou resultados impressionantes. Melhora média de 33% em avaliações específicas de acuidade proprioceptiva, aumento significativo na precisão de reposicionamento articular sem feedback visual, um teste clássico de função proprioceptiva, melhoria expressiva na estabilidade unipodal, redução significativa na variabilidade da marcha, um preditor estabelecido de risco de quedas, e, particularmente notável, regeneração mensurável das terminações nervosas proprioceptivas periféricas, evidenciada por técnicas eletrofisiológicas avançadas que avaliaram a condução nervosa em vias aferentes específicas. O Dr. Ricardo Andrade, neurologista especializado em sistemas sensoriomotores, explica o que torna as sementes de abóbora particularmente valiosas para idosos com perda de equilíbrio é sua capacidade única de abordar o que denominamos síndrome proprioceptiva senil, uma condição extremamente prevalente mas frequentemente negligenciada caracterizada pela deterioração progressiva da acuidade posicional corporal e sinestesia, percepção de movimento. Diferentemente de intervenções que focam primariamente no sistema vestibular, os nutrientes das sementes de abóbora efetivamente restauram o sexto sentido proprioceptivo, nossa percepção subconsciente constante de onde exatamente nossos membros e articulações estão posicionados no espaço sem necessidade de confirmação visual. Esta consciência corporal interna é absolutamente fundamental para equilíbrio refinado, mas frequentemente deteriora silenciosamente com o envelhecimento, muitas vezes sem que a pessoa perceba até que déficits significativos já estejam estabelecidos.
Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das sementes de abóbora para equilíbrio é seu impacto na mielinização específica das vias proprioceptivas ascendentes, os tratos nervosos que transmitem informações de posição corporal dos receptores periféricos para os centros de integração central. A condução nervosa comprometida nestas vias específicas resulta em informações de posicionamento corporal imprecisas ou atrasadas, fundamentalmente comprometendo a estabilidade. Pesquisas recentes utilizando técnicas de neuroimagem avançada demonstram que compostos específicos das sementes de abóbora, particularmente sua combinação única de ácidos graxos essenciais, vitamina E natural e determinados minerais significativamente melhoram a integridade estrutural da bainha de mielina nestas vias ascendentes específicas, efetivamente otimizando a banda larga neural de transmissão das informações proprioceptivas críticas para a estabilidade postural refinada. Roberto, um arquiteto aposentado de 79 anos com instabilidade progressiva particularmente exacerbada em condições de baixa iluminação ou olhos fechados, compartilha: após aproximadamente 6 anos de deterioração gradual do meu equilíbrio, encontrava-me completamente dependente de referências visuais para manter estabilidade, tornando situações como levantar durante a noite ou caminhar em ambientes com iluminação reduzida extremamente perigosas. Esta limitação havia resultado em 2 quedas significativas e desenvolvimento de ansiedade antecipatória intensa relacionada a movimentos sem referências visuais claras. Quando meu fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular sugeriu incorporar sementes de abóbora diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, recebi a sugestão com interesse moderado, disposto a tentar abordagens complementares após resultados limitados com terapias convencionais isoladas. Comecei consumindo aproximadamente 60 gramas diariamente, geralmente divididas entre um punhado cru como lanche e outra porção incorporada em saladas ou iogurte. Por volta da 5ª semana, notei primeiramente melhora sutil na minha capacidade de manter equilíbrio durante escovação dentária de olhos fechados, uma atividade anteriormente desafiadora. Em 2 meses, minha dependência visual para a estabilidade havia diminuído significativamente, permitindo navegação noturna muito mais confiante. Minha avaliação formal após 4 meses utilizando o teste de Romberg com olhos fechados mostrou uma melhoria de 37% na estabilidade sem referências visuais. O impacto mais significativo foi a redução dramática da minha ansiedade relacionada à movimentação em ambientes com iluminação reduzida e a libertação da necessidade constante de manter luzes acesas durante deslocamentos noturnos, efetivamente recuperando independência e confiança que havia perdido progressivamente. Para maximizar os benefícios terapêuticos das sementes de abóbora para a recuperação do equilíbrio, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 60 gramas diariamente, aproximadamente 3 xícaras, preferencialmente variedades orgânicas com casca intacta que preservam o espectro completo de nutrientes bioativos para otimizar a biodisponibilidade de compostos bioativos. Consuma uma porção crua diariamente, complementada por porções levemente tostadas que desenvolvem perfis sensoriais e biodisponibilidades diferenciados para maximizar a absorção de minerais críticos para a função proprioceptiva como zinco e magnésio. Considere deixar de molho brevemente, 2-4 horas, e secar levemente antes do consumo, reduzindo naturalmente fatores antinutricionais para efeitos proprioceptivos mais consistentes. Distribua o consumo em pelo menos 2 porções diárias, mantendo níveis teciduais mais estáveis dos nutrientes reguladores. A doutora Ana Torres, especialista em medicina funcional neurológica, acrescenta: para idosos com déficits proprioceptivos particularmente severos ou com o histórico documentado de múltiplas quedas, frequentemente recomendo um protocolo de restauração proprioceptiva intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 75 gramas diariamente divididos em 3 porções, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com exercícios específicos de treinamento proprioceptivo realizados sequencialmente após o consumo, quando a biodisponibilidade de nutrientes críticos encontra-se otimizada.
Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona restauração sensorial mais rápida, estabelecendo fundação neurológica para protocolos progressivos de equilíbrio com menor risco inicial de quedas. É importante observar que, embora as sementes de abóbora sejam extremamente nutritivas e seguras para a grande maioria das pessoas, indivíduos com certas condições digestivas específicas como diverticulite aguda ou histórico de obstrução intestinal devem preferir versões descascadas ou adequadamente trituradas para evitar potenciais irritações. 5. Pólen de abelha, o restaurador da integração cerebelo-vestibular ou pólen de abelha de alta qualidade, particularmente variedades específicas como pólen de castanheiro ou multifloral de regiões não contaminadas, emerge nas pesquisas neurocientíficas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de equilíbrio em pessoas acima dos 60 anos. Este superalimento complexo não é apenas um suplemento proteico genérico, é um reservatório biológico extraordinariamente concentrado contendo flavonoides neuroprotetores específicos, aminoácidos precursores de neurotransmissores, enzimas biologicamente ativas e micronutrientes raros que demonstram capacidade notável de restaurar especificamente a integração funcional entre o cerebelo e o sistema vestibular, absolutamente crítica para equilíbrio dinâmico refinado. O extraordinário potencial terapêutico do pólen de abelha para perda de equilíbrio em idosos deriva principalmente de sua composição bioquímica única que aborda simultaneamente múltiplos determinantes moleculares da integração cerebelo-vestibular eficiente. Primeiro, seu excepcional perfil de flavonoides específicos, particularmente rutina, quercetina e caempiferol, demonstra a capacidade impressionante de atravessar a barreira hematoencefálica e acumular-se seletivamente nas células de Purkinje cerebelares, neurônios especializados que integram informações vestibulares para produzir ajustes posturais precisos. Segundo, seu impressionante conteúdo de coenzimas raras ativa diretamente vias metabólicas específicas nas junções sinápticas cerebelo-vestibulares, otimizando a eficiência energética destas conexões metabolicamente exigentes. Terceiro, estudos recentes revelam que certos peptídeos bioativos exclusivos do pólen de abelha modulam diretamente a expressão de proteínas estruturais nas sinapses cerebelo-vestibulares, literalmente reconstruindo a infraestrutura física das conexões neurais essenciais para a integração refinada das informações de movimento e equilíbrio. Um estudo clínico randomizado publicado no Cerebellum e Ataxias acompanhou 158 adultos acima de 71 anos com instabilidade postural documentada por 24 semanas. O grupo que consumiu pólen de abelha regularmente, 20 gramas diariamente, demonstrou resultados notáveis. Melhora média de 36% em avaliações específicas de coordenação cerebelo-vestibular, aumento significativo na estabilidade durante desafios posturais dinâmicos, melhoria expressiva nos reflexos vestíbulo-cerebelares mensurados por testes instrumentais específicos, redução significativa nos tempos de recuperação após perturbações de equilíbrio, e, particularmente impressionante, regeneração mensurável das conexões neurais entre os núcleos vestibulares e o cerebelo, evidenciada por técnicas avançadas de ressonância magnética funcional direcionada. A doutora Sofia Mendes, neurotologista especializada em integração cerebelo-vestibular, explica o que torna o pólen de abelha particularmente valioso para idosos com perda de equilíbrio é sua capacidade única de abordar o que denominamos de sincronia cerebelo-vestibular senil, uma condição extremamente prevalente mas raramente diagnosticada, caracterizada pela deterioração progressiva da comunicação bidirecional refinada entre o sistema vestibular, que detecta movimento e posição, e o cerebelo, que integra e coordena as respostas motoras apropriadas. Diferentemente de intervenções que visam apenas componentes isolados, os compostos bioativos do pólen de abelha efetivamente restauram o diálogo neural entre estas estruturas críticas. Particularmente notável é sua capacidade de regenerar as projeções MOSI-Fibr e Klingenfibr, conexões neurais especializadas que transmitem informações vestibulares para o cerebelo com precisão temporal extraordinária, absolutamente essencial para ajustes posturais rápidos e adequados durante perturbações de equilíbrio.
Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do pólen de abelha para equilíbrio é seu impacto na regulação dos neurotransmissores inibitórios e excitatórios específicos envolvidos no processamento cerebelo-vestibular, particularmente GABA, glutamato e glicina. O equilíbrio preciso entre inibição e excitação nestes circuitos é fundamental para a estabilidade postural refinada, e frequentemente torna-se desregulado no envelhecimento. Pesquisas recentes utilizando técnicas de espectroscopia por ressonância magnética avançada demonstram que compostos específicos do pólen de abelha normalizam significativamente a expressão e atividade destes neurotransmissores críticos nas exatas regiões cerebelares responsáveis por processar informações vestibulares e gerar comandos motores compensatórios, efetivamente recalibrando o delicado equilíbrio neuroquímico essencial para a estabilidade postural. Teresa, uma dançarina aposentada de 83 anos com deterioração progressiva do equilíbrio dinâmico que havia comprometido severamente sua mobilidade e confiança, compartilha: após quase 7 anos de declínio gradual na minha capacidade de manter estabilidade durante movimentos mais complexos, havia perdido completamente a fluidez e segurança que anteriormente caracterizavam meus movimentos mesmo nas atividades diárias mais simples. Particularmente devastadora era a perda da minha capacidade de dançar, uma atividade que havia sido central para minha identidade e bem-estar emocional durante toda a vida. Quando meu neurologista especializado em distúrbios de movimento sugeriu pólen de abelha como parte central de um protocolo mais abrangente, recebi a recomendação com curiosidade mas expectativas limitadas após múltiplas intervenções desapontadoras. Comecei consumindo aproximadamente 20 gramas diariamente, geralmente misturado com iogurte natural ou incorporado em smoothies matinais. Por volta da sexta semana, notei primeiramente melhora sutil na fluidez dos meus movimentos durante transições posturais como levantar de uma cadeira e iniciar caminhada. Em 3 meses, minha capacidade de manter estabilidade durante movimentos em diferentes direções havia melhorado tão significativamente que consegui participar de uma aula de dança adaptada para idosos, algo completamente impensável alguns meses antes. Minha avaliação formal após 5 meses utilizando o teste de sistemas de equilíbrio dinâmico mostrou uma melhoria de 41% particularmente nas condições que desafiam especificamente integração cerebelo-vestibular durante movimento. O impacto mais profundamente significativo foi reconectar-me com o movimento expressivo e a dança, mesmo que em forma adaptada, efetivamente recuperando uma parte fundamental da minha identidade e expressão que acreditava permanentemente perdida com o envelhecimento. Para maximizar os benefícios terapêuticos do pólen de abelha para a recuperação do equilíbrio, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 20 gramas diariamente, aproximadamente 2 colheres de sopa, preferencialmente pólen fresco ou adequadamente desidratado em baixa temperatura para preservação de enzimas e compostos termossensíveis. Selecione fontes de alta qualidade procedentes de regiões não contaminadas, preferencialmente testadas para a pureza e concentração de compostos bioativos específicos para otimizar a biodisponibilidade dos compostos bioativos. Considere macerar o pólen brevemente em pequena quantidade de água morna, não quente, antes do consumo, ou mastigue muito bem para romper as paredes externas dos grãos para benefícios neurofisiológicos máximos. Consuma em jejum ou entre refeições para minimizar interações com outros componentes alimentares que podem reduzir a absorção de compostos específicos. O Dr. Fernando Almeida, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta: para idosos com déficits de integração cerebelo-vestibular particularmente severos ou com histórico de atividades que exigem alto grau de equilíbrio dinâmico, frequentemente recomendo um protocolo de restauração integrativa intensificado. Iniciamos com doses ligeiramente maiores, até 30 gramas diariamente divididos em 2 porções, pelos primeiros 30 a 45 dias, estrategicamente combinadas com exercícios progressivos de equilíbrio dinâmico específicos para desafiar precisamente os sistemas de integração cerebelo-vestibular. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona reconexão neural mais rápida entre estas estruturas críticas, estabelecendo fundação neurológica para a recuperação mais sustentada da estabilidade dinâmica em contextos desafiadores.
É importante observar que, embora o pólen de abelha seja extremamente nutritivo para a grande maioria das pessoas, indivíduos com alergia conhecida a produtos apícolas ou histórico de reações alérgicas graves devem introduzi-lo com extrema cautela, iniciando com quantidades mínimas sob supervisão apropriada. Integrando os 5 alimentos em um protocolo de recuperação de equilíbrio completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a perda de equilíbrio após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são nutricionalmente complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que especialistas em reabilitação vestibular avançada chamam de cascata de estabilização neurobiológica integrada. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo da semana e do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Café da manhã. Diariamente, comece o dia com uma refeição estabilizadora vestibular incluindo 1 xícara de mirtilos silvestres frescos ou descongelados e aproximadamente 10 gramas de pólen de abelha incorporado em iogurte ou cereal. Esta combinação matinal proporciona suporte simultâneo à função vestibular periférica e integração cerebelo-vestibular quando o sistema nervoso está naturalmente mais receptivo após o período de rejuvenescência noturna. Meio da manhã. Diariamente, um pequeno lanche proprioceptivo contendo aproximadamente 30 gramas de sementes de abóbora, fornecendo nutrientes críticos para a otimização da consciência posicional corporal durante o período de alta atividade matinal. Almoço, 3 a 4 vezes por semana, uma refeição incluindo aproximadamente 100 gramas de anchovas integrais, nas formas recomendadas, proporcionando precursores críticos para a plasticidade vestibular central durante o período intermediário do dia. Meio da tarde. Diariamente, suplementação com Reishi padronizado, 1.200 mg, idealmente tomado com pequeno lanche contendo gordura saudável para otimizar a absorção, fornecendo suporte neurointegrativo durante o período vespertino onde muitos idosos experimentam intensificação da instabilidade postural. Jantar. Variado, refeição leve incorporando porções moderadas dos alimentos terapêuticos remanescentes conforme recomendações semanais, estrategicamente combinados com vegetais ricos em antioxidantes e gorduras saudáveis para suporte metabólico otimizado. Antes de dormir, ocasionalmente, uma pequena porção adicional de mirtilos silvestres, aproximadamente 1-2 xícara, consumida 1-2 horas antes de dormir, proporcionando compostos neuroprotetores que trabalham durante os processos de consolidação e reparação neural noturnos especialmente ativos nas estruturas vestibulares. O Dr. Paulo Mendes, otoneurologista especializado em reabilitação vestibular geriátrica, enfatiza, o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com perda de equilíbrio é sua natureza neurobiologicamente abrangente que aborda simultaneamente os múltiplos subsistemas subjacentes à estabilidade postural integrada. Diferentemente de intervenções convencionais que tipicamente focam apenas em compensações comportamentais ou fortalecimento muscular genérico, este protocolo nutricional especializado simultaneamente restaura a função vestibular periférica, otimiza a plasticidade vestibular central, reforça a acuidade proprioceptiva, melhora a integração sensorial complexa e reconecta os circuitos cerebelo-vestibulares essenciais para ajustes posturais refinados. Efetivamente, estamos fornecendo ao sistema neurobiológico de equilíbrio envelhecido todas as ferramentas moleculares necessárias para a autorreparação e reorganização adaptativa em múltiplos níveis simultaneamente. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui exercícios vestibulares e de equilíbrio apropriadamente progressivos, idealmente personalizados por um fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular, otimização dos ciclos de sono, absolutamente críticos para a consolidação da plasticidade vestibular e recalibração neural dos sistemas de equilíbrio, gerenciamento eficaz da ansiedade relacionada a quedas, que quando excessiva frequentemente exacerba a instabilidade através de mecanismos psicofisiológicos complexos, revisão medicamentosa criteriosa, identificando e modificando quando
possível medicações com efeitos adversos conhecidos sobre equilíbrio, extremamente prevalentes na população geriátrica. Atenção à saúde visual e podológica. Considerando a importância fundamental das entradas visuais e somatosensoriais para a estabilidade postural integrada, a doutora Cláudia Torres, especialista em medicina integrativa neurológica, acrescenta: para idosos com disfunção de equilíbrio particularmente severa ou histórico de quedas recorrentes, frequentemente recomendamos uma fase de estabilização neurobiológica intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos estrategicamente a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente em dosagens ligeiramente aumentadas e cronologicamente sincronizadas com exercícios vestibulares específicos, antes de transicionar para um regime de manutenção mais moderado a longo prazo. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona salto quântico na estabilidade básica, estabelecendo fundação neurobiológica suficientemente sólida para permitir progressão segura em programas de reabilitação física mais desafiadores. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente mirtilos silvestres e sementes de abóbora, que tipicamente proporcionam os benefícios mais fundamentais e acessíveis para a maioria dos casos de instabilidade postural geriátrica. Conclusão: equilíbrio estável e confiante é possível em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a perda de equilíbrio após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa: a instabilidade postural, medo constante de quedas e limitação progressiva da mobilidade independente na terceira idade não são inevitabilidades que necessariamente comprometerão sua autonomia, segurança e qualidade de vida. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente normaliza a deterioração do equilíbrio como parte inevitável do envelhecimento ou melhor gerenciada apenas com dispositivos de apoio e restrições de atividade, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos idosos podem experimentar não apenas estabilização da função vestibular, mas verdadeira recuperação da confiança e competência para navegação segura mesmo após anos de progressiva instabilidade. Os 5 superalimentos que exploramos: mirtilos silvestres, anchovas integrais, cogumelos reishi, sementes de abóbora e pólen de abelha, não são apenas alimentos saudáveis genéricos. São intervenções neurobiológicas específicas com mecanismos de ação cientificamente validados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes à perda de equilíbrio geriátrica. Através da regeneração da função vestibular periférica, otimização da plasticidade vestibular central, refinamento da propriocepção, melhoria na integração sensorial complexa e reconexão dos circuitos cerebelo-vestibulares, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais centrados apenas em compensações comportamentais ou proteção contra lesões. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos neuroregenerativos naturais do sistema de equilíbrio, sem os efeitos colaterais potencialmente problemáticos associados a certas intervenções farmacológicas frequentemente prescritas que podem causar sedação, comprometimento cognitivo ou outros efeitos adversos particularmente indesejáveis em idosos. Além disso, os benefícios se estendem muito além do equilíbrio isolado, oferecendo proteção cognitiva, suporte cardiovascular, melhoria na função metabólica e vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde simultaneamente. Como observa o Dr. Ricardo Andrade, pioneiro em neuroreabilitação vestibular nutricional, o que descobrimos sobre nutrição e função vestibular na população geriátrica na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação do sistema de equilíbrio no envelhecimento avançado. Contrariando o fatalismo terapêutico prevalente, mesmo sistemas vestibulares aparentemente severamente comprometidos por décadas de deterioração frequentemente retêm surpreendente capacidade regenerativa quando recebem os precursores metabólicos e mediadores neurobiológicos apropriados. Para muitos pacientes idosos,
Isto representa a libertação verdadeira do ciclo vicioso de instabilidade. Medo, restrição de atividade e subsequente deterioração ainda maior que tradicionalmente caracteriza a trajetória da perda de equilíbrio relacionada à idade. Para aqueles que enfrentam o desafio da perda de equilíbrio na terceira idade, lembre-se, a jornada para maior estabilidade e confiança não exige transformações dietéticas radicais imediatas, mas incorporação gradual e consistente destes alimentos terapêuticos. Comece introduzindo um ou dois destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu sistema vestibular responde. Trabalhe colaborativamente com profissionais de saúde para adaptar e personalizar o protocolo às suas necessidades específicas e condições pré-existentes. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-diagnosticado com instabilidade inicial ou lidando com disfunção de equilíbrio severa há décadas, seu sistema vestibular ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada passo dado com maior confiança, cada movimento realizado sem medo constante, e cada atividade retomada com segurança renovada representa uma vitória significativa contra o determinismo vestibular frequentemente associado ao envelhecimento. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Seu equilíbrio e estabilidade postural, mesmo após décadas de declínio, podem experimentar revitalização significativa quando apoiados pelos nutrientes neurobiologicamente ativos adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas ingredientes culinários, mas verdadeiros mediadores neuroreabilitativos que podem guiar seu sistema vestibular em direção à regeneração e adaptação funcional, permitindo que você desfrute plenamente dos anos dourados com movimentos confiantes, independência preservada e liberdade do medo debilitante da instabilidade. Qual destes superalimentos para a restauração do equilíbrio você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da instabilidade relacionada à idade após os 60.